Fala galerinha, professor Júnior de matemática e agora nós vamos ver regra de 3. Vem aqui no slide para vocês poderem entender isso aqui, tanto que é tranquilo. Antes de mais nada, eu vou falar sobre grandeza. E o que é grandeza, gente? Grandeza é muito simples. Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir, tá certo? E entre o que eu posso medir, vai aparecer aqui grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente ou indiretamente proporcionais. Então nós vamos tentar estudar cada uma delas aqui para vocês poderem entender de vez isso aí. Diretamente proporcional, olha o exemplo simples. Um forno tem sua produção de ferro fundido, de acordo com a tabela abaixo. Então tá lá a produção do meu forno. Eu tenho duas grandezas. Quem são as minhas grandezas nesse caso? Tempo e produção. Por quê? Porque ali eu consigo medir tanto uma quanto a outra. Então tá certo. Se eu gasto 5 minutos, eu produzo 100 kg. Se eu gasto 10 minutos, eu produzo 200 kg. Se eu gasto 15 minutos, eu produzo 300 kg. Se eu gasto 20 minutos, eu produzo 400 kg. E eu te pergunto, o que está acontecendo com as minhas grandezas ali? Perceba que a razão entre os valores da primeira grandeza é igual à razão entre os valores da segunda grandeza. Ou seja, da medida que eu vou aumentando uma grandeza, a outra também vai aumentando. Então eu falo que essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Não quer dizer que elas são iguais, elas são diretamente proporcionais. Enquanto uma cresce, a outra também cresce. Bacana? Muito simples isso aí. Enquanto a inversamente ou a indiretamente proporcional, ela vai ser um pouco diferente. Quer ver um negócio? Um ciclista faz um treino para a volta de 1000 metros, certo? Contra o relógio, mantendo em cada volta a velocidade constante e obtendo assim um tempo correspondente conforme a tabela abaixo. Então vamos lá na tabela para poder entender. Então perceba, quem são as minhas grandezas aqui? Eu tenho a velocidade e eu tenho o meu tempo. Porque são grandezas? Porque são eu posso medi-las, né? Então vamos lá. A velocidade ele gasta 5 metros por segundo, eu gasto 200, um tempo de 200 segundos lá. Se eu ando a 8 metros por segundo, eu gasto 125 metros ou 125 segundos. Se eu ando a 10 metros por segundo, eu gasto 100 e assim sucessivamente, né? 16 metros por segundo, eu vou gastar um tempo de 62,5. Se eu ando a 20 metros por segundo, eu gasto ali 50 segundos. Então, o que aconteceu ali quando a razão entre os valores da primeira grandeza é inverso da segunda, ou seja, enquanto eu fui aumentando a minha velocidade, o meu tempo ele foi o que? Diminuindo. Bacana? Muito simples. Então esse é um conceito bem simples para a gente poder entender o que é diretamente proporcional e indiretamente proporcional. Então perceba, enquanto uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma aumenta, a outra ela faz o que? Ela abaixa. Então continuando aqui, vamos lá. A regra de 3 simples, ela permite encontrar um quarto valor que não conhecemos em um problema dos quais conhecemos apenas 3. Então o que acontece? Olha lá, quando temos duas grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quando a variação de uma delas é semelhante à variação do outro, aumentando ou diminuindo. Para se construir um muro de 17 metros quadrados, são necessários 3 trabalhadores. Quantos trabalhadores serão necessários para construir um muro de 51 metros quadrados? Então vamos lá. Quem são as minhas grandezas? As minhas grandezas é a área e os números
de trabalhadores, os trabalhadores. Então a área minha é o que? 17 metros quadrados. Número de trabalhadores, 3. Então olha aqui, fiz uma tabelinha muito simples. 51 metros quadrados eu tenho e eu quero encontrar um quarto valor, que é o que? Quantos trabalhadores serão necessários para construir aquela quantidade de muro. Pronto. Agora, o que acontece? A gente tem que analisar isso aqui. Perceba que as duas setas, que setinhas são essas? Olha aqui, ó. Daqui, perceba o seguinte, daqui para cá o que está acontecendo? Está aumentando. O que tem que acontecer daqui para cá? Eu também tenho que aumentar. Então olha aqui, ó, eu analiso que elas são diretamente proporcionais. Se eu aumento a área do muro, eu tenho que aumentar o número de trabalhadores. Você não concorda? Eu não mudei o meu tempo, não mudei nada, nas mesmas condições. Para construir um muro de 17 metros quadrados, são necessários 3 trabalhadores. Quantos trabalhadores serão necessários para construir o muro de 51 metros quadrados? Ou seja, nas mesmas condições, tá certo? Então, as duas setinhas estão para cima. Se elas estão para cima, o que eu posso fazer? Fazer a minha multiplicação cruzada. Então, 17 vezes x e 51 vezes 3. Olha lá, eu tenho aqui que o meu... Opa, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho aqui que o meu x é 153 dividido por 17 e o meu x é igual a 9. Então, são 9 aqui o número de trabalhadores. Bacana? Muito simples. Essa aqui é a regra de 3 simples. Certo? Então, continuando aqui, eu vou lá para a regra de 3 simples inversa. Como temos duas grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quando a variação de uma delas é contrária à variação do outro, foi o que eu disse, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Quando uma aumenta, a outra diminui ou vice-versa. Então, olha aqui, exemplo. Um automóvel com velocidade de 80 km por hora gasta 15 minutos em um certo percurso. Se a velocidade for reduzida para 60 km por hora, que tempo em minutos será gasto no mesmo percurso? Então não mudou nada, o percurso é o mesmo. Então vamos lá para você entender. Eu tenho duas grandezas, quem são as minhas grandezas? A velocidade e o tempo. Ótimo. Eu tenho ali 80 km por hora, eu vou gastar 15 minutos. Bacana. E eu vou ter ali também, que ele me falou, 60 km por hora, eu vou gastar X minutos, que é o que eu quero saber, que tempo em minutos será gasto no mesmo percurso. Então vamos analisar. Perceba uma coisa. Se eu estou aqui, 80 km por hora, deixa eu apagar aqui para a gente poder analisar. Daqui para cá, o que aconteceu? A setinha baixou, está diminuindo. Para isso aqui diminuir, o que tem que acontecer com o seu tempo aqui, ó? Entendeu? O que tem que acontecer com o seu tempo? Ele tem que aumentar. Então perceba de novo, isso aqui é uma velocidade. Se você tem um espaço aqui, se você anda rápido demais e chega em 10 segundos, só que aí você anda lento demais, você chega em 8 segundos, tá vendo? Percebeu aqui? Então, se eu diminuo a minha velocidade, o seu tempo vai ser bem maior. Então, é setinha para baixo, outra setinha para cima. E aqui eu não posso multiplicar cruzado, porque todas elas têm que estar no mesmo sentido. Aí você faz o que? Simples, você muda o sentido. Ou você coloca tudo para baixo ou você coloca tudo para cima. Então, colocando tudo para cima aqui, o que vai acontecer? Eu simplesmente peguei o 80, passei aqui para baixo e o 60 passei para cima. As minhas setinhas ficaram todas para cima e assim eu posso multiplicar cruzado, fazendo aqui 80 vezes 15, 60 vezes x, chegando ali x igual a 20. Isso é regra de 3 simples inversa. Bacana? Então perceba,
trabalhe aqui com a análise das setinhas para facilitar o seu entendimento. Agora, a regra de 3 composta, por sua vez, permite descobrir um valor a partir de 3 ou mais valores conhecidos. Um pouco diferente das outras duas, aqui eu tenho o seguinte: para ler os livros indicados pela professora para realizar o exame final, o estudante precisa estudar 6 horas durante 7 dias para atingir sua meta. Porém, a data do exame foi antecipada e, portanto, ao invés de 7 dias para estudar, o estudante terá apenas 4 dias. Assim, quantas horas ele terá que estudar por dia para preparar para o exame? Então, vamos lá. Olha aqui para vocês verem. Primeiro, quem são as minhas grandezas? Eu tenho livros, dias e horas. Tá ali. Ótimo. Então, os livros: 8 horas, 6 dias, 7. Ótimo. Depois eu tenho 8 na mesma condição. Horas eu não sei, que é o que ele quer saber. E eu mudei a quantidade de dias. Tá ali. Só que aqui a análise ela é individual. Observe que ao diminuir o número de dias, será necessário para aumentar o número de horas. Você concorda? Então, se eu olho aqui, ó, se eu diminuir o número de dias, eu tenho que aumentar a minha quantidade de horas estudadas. Tá certo? Os livros são os 8. Então, o que acontece aqui? Perceba, vou mudar uma coisinha aqui, ó, 8, 6 e 4 dias. Por quê? Eu vou colocar tudo para cima. 8 não mudou nada e eu tenho aqui, ó, agora todo mundo daqui para cá subiu, daqui para cá subiu também. Então, eu tenho todo mundo na mesma sequência, tá certo? Isso é regra de 3 composta, ok? Então, agora eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Para não poder achar 6, eu posso multiplicar eles cruzados aqui para facilitar a minha vida. Olha lá para vocês verem. 6, eu vou pegar o meu número, eu vou pegar o meu valor que tem a minha incógnita e vou igualar eles ali. Deixa eu apagar aqui. Vou pegar o valor da minha incógnita aqui, ó. Vou pôr aqui do lado da igualdade e multiplicar esses outros dois aqui, ó. Presta atenção. 8 dividido por 8 vezes 4 dividido por 7. Então, o que eu fiz? Basicamente, peguei o que tem a incógnita, joguei aqui do lado da igualdade e multipliquei pelas outras duas informações, tá certo? Então, o que eu tenho aqui? 8 dividido por 8 dá 1, né? Então, sobrando aqui 4 dividido por 7. E aqui sim eu faço a minha multiplicação cruzada, achando aí meu x igual a 42 dividido por 4, o meu x igual a 10 horas, 10,5 horas. Bacana? Então, pessoal, não esqueça, faço a análise aqui das minhas grandezas. Nesse caso aqui, como a quantidade de livros não mudou, não precisou analisar, só essas duas aqui. Perceba se eu tenho aqui diminuir o número de dias, você tem que aumentar o número de horas para poder diminuir o número de dias, tá certo? Assim eu venho aqui, pego a minha fração que tem a incógnita, ponho aqui do lado da igualdade e multiplico pelo restante que me sobrou ali, achando esse valor. Tá bom? Então, continuando aqui, olha aqui agora uma dica para vocês. Primeiro passo, você agrupa os valores e organiza os dados do enunciado. Segundo passo, interpretar se a proporção entre as grandezas é diretamente ou inversamente, tá certo? E o terceiro passo é igualar grandezas, né? A grandeza C ao produto das grandezas A e B. Foi praticamente o que eu fiz lá. Olha aqui agora um outro exemplo. Numa gráfica existe 3 impressores que trabalham 4 dias, 5 horas diárias e produzem 300 mil impressões. Se uma máquina precisar ser retirada,
para a manutenção e as duas máquinas restantes, quer dizer, trabalharem por 5 dias fazendo 6 horas diárias, quantas impressões serão produzidas? Então vamos lá. Eu tenho que tirar as minhas grandezas, né? Mas eu pego os meus passos ali, agrupar os valores e organizar os dados do enunciado, interpretar se a proporção é diretamente ou inversamente proporcional e igualar as grandezas ao produto das outras duas grandezas. Então vamos lá, vamos tirar as minhas grandezas. Tirei impressoras, dias e horas, né? Produção. Então a impressora A, B, C, D, olha lá, eu tenho aqui para vocês A e D. Vamos analisar aqui direitinho agora. Eu tenho aqui, ó, A e D são diretamente proporcionais, né? Quanto mais impressoras trabalhando, maior a quantidade de impressões. Então olha aqui, ó, se eu tenho 3 impressoras aqui, o que está acontecendo? Está diminuindo aqui. Então o que vai acontecer com a minha produção aqui? Ela vai fazer o que? Ela vai cair também. Então se eu cair uma, vai cair a outra também. B e C são diretamente proporcionais, porque quanto mais dias trabalhados, se eu aumento aqui os meus dias, maior vai ser a quantidade de impressão, tá certo? Então elas são diretamente proporcionais. A minha C e D agora, quanto mais horas trabalhadas, aumenta aqui a minha quantidade de horas trabalhadas, maior também vai ser a minha quantidade de impressão. Então elas praticamente são todas aí diretamente proporcionais, ou seja, todas estão aumentando os valores. Então o que eu vou fazer? Eu vou agora, terceiro passo, igualar a minha grandeza, né, que tem a minha incógnita, e multiplicar pelas outras grandezas. E assim eu fiz, 300, né, 1000 dividido por x igual a multiplicação das outras grandezas. Lembrando que eu fiz a análise de cada um para você poder entender. Como que você vai analisar? Sempre pega a que tem a incógnita para analisar, tá certo? É uma dica. Então, fazendo toda essa continha aí, o que eu vou achar? 3 vezes 4 vezes 5, 60. 2 vezes 5 vezes 6 dá 60 também. 60 dividido por 60 vai dar 1 para facilitar. Então eu tenho aqui, ou se quiser passar multiplicando, você pode fazer. Eu tenho ali que x é igual a, só passar aqui e dá 1, né? Pego esse x, passo multiplicando, dá 300 aí a minha produção, tá certo? Isso aí é um exemplo de regra de 3 composta. Ok, galerinha? Então, se duas máquinas trabalham 5 horas por dia, 5 horas por 6 dias, o número de impressão não será afetado, continuará produzindo 300.000 cópias. Bacana? Então, questão do Enem, que fala sobre regra de 3 aí, alguma coisa parecida, que é lá de 2013. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos quando há necessidade da limpeza do reservatório. Toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas. Quando o reservatório estiver cheio, os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. A quantidade de ralos de novo reservatório deverá ser igual a quanto? Então vamos lá. Primeiro eu vou tirar as informações. Então eu tenho ali reservatório e o escoamento, né? E os meus ralos. Então o que acontece? Eu tenho A, B e C, vamos só montar aqui para poder entender. Eu tenho um reservatório 900 metros cúbicos, quando ele escoa lá em 6 horas, não é assim? E teria quantos ralos ali? 6 ralos.
Então essa é uma informação que o exercício já me deu. Quando eu tenho a segunda informação de 500 metros cúbicos, tá aqui, eu vou ter um escoamento aí de 4 horas, quando o reservatório quer o que ele quer agora. Então vamos analisar cada um para poder não errar. Então A e C, olha aqui, ó, eu vou pegar A e o C aqui. Então eles são diretamente proporcionais, porque se o reservatório aqui, ó, ele diminui, né? O que tem que acontecer com o meu ralo aqui, né? Menos ralos poderão realizar o escoamento. Então, se ele está diminuindo aqui também vai diminuir, tá certo? Então, elas são diretamente proporcionais. Então, agora aqui eu continuo a análise. B e C, agora B e C são inversamente proporcionais, sendo menor tempo para escoar, maior deverá ser a quantidade de ralos. Então, olha aqui, se eu tenho aqui, ó, se eu diminuo o meu escoamento aqui, o que vai acontecer com os meus ralos aqui, hein? Então lá, por isso que eu escrevi, sendo menor tempo para o escoamento, maior deverá ser a quantidade de ralos. Então aqui vou ter que aumentar os meus ralos aí, sendo assim, B e C é inversamente proporcional. Então como é que eu vou pegar? 900 para 500, o que está acontecendo? Tá caindo. 6 para 4 aqui, o que está acontecendo? Olha aqui para você ver, ele tem que aumentar, né? E o 6 para X, ele tem que diminuir. Então, colocando todo mundo no mesmo sentido, eu vou pegar esse aqui, né? Igualar ele e inverter essa segunda fração aqui, né? Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo, pela minha análise aqui do lado que eu fiz, e eu faço essas multiplicações. Sendo assim, eu tenho que 4 vezes 900 deu 3.600, 6 vezes 5 dá 6 vezes 500 dá 3.000. Então, sendo assim, eu tenho que X é igual a 5. Então eu vou ter ali uma quantidade de 5 ralo, letra C. Bacana, galera? Muito simples, razão, proporção, tudo envolvido numa coisa só, regra de 3, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido, e até a próxima. Valeu!